Bom dia, hoje vamos falar sobre aconselhamento genético. O aconselhamento genético é bastante importante para a sociedade como meio de prevenção de doenças genéticas. Esse exame ele é realizado por um médico especializado na área, que através de exames clínicos ele estudará o caso dos pacientes e tomará as melhores medidas possíveis para cada caso. Esse aconselhamento é indicado para pessoas que já possuem histórico familiar com doenças de parentes próximos, podendo ser doenças degenerativas como mal de Alzheimer, Parkinson ou até também câncer, que é bastante comum na sociedade. É indicado também para pessoas com uma idade mais avançada, que planejam ter filhos, para pessoas também que já possuem filhos com malformações, anomalias e querem prevenir que isso não ocorra novamente. E para pacientes também que possuem laços com familiares, como primos, que querem prevenir que não ocorram mutações genéticas no DNA. Vale ressaltar também que o aconselhamento genético, às vezes também o médico não apenas aconselha medidas possíveis sobre doenças que podem ocorrer, mas também como hábitos cotidianos, maléficos que podem atrapalhar a gestação da criança. Ou seja, o aconselhamento genético, ele nada mais é que é o médico aconselha as melhores medidas possíveis que o paciente pode tomar para que o filho tenha a melhor saúde, a melhor gestação, e que ocorra tudo certo na intrauterina. O aconselhamento genético é um processo com 5 etapas. A primeira etapa é um processo de exames clínicos, que normalmente é feito por um médico geneticista, que esse médico ele levantará suspeitas se realmente há uma doença genética na família. Consiste também no histórico familiar, na construção da genealogia, do heredograma da família, para verificar como que essa doença está sendo transmitida, como está sendo transmitida em períodos diferentes na família. E um ponto importante também é os exames complementares, como por exemplo exames de sangue, exames de cromossômicos, raio-x, exames de DNA. Isso tudo irá acarretar em mais informações para o aconselhador, ajudando a trazer melhores resultados e melhores medidas para o caso do paciente. A partir do estudo e do histórico familiar que ocorre na primeira etapa, se passa para a segunda etapa, onde ocorre a probabilidade, o cálculo da estimativa do risco genético, e ocorre a probabilidade dessa doença genética ser passada para as próximas gerações, no caso de pai para filho. Então, vamos para a etapa 3, que é a apresentação dos estudos para as famílias, ou seja, entender as alternativas para lidar com o risco de recorrência. Então, é preciso explicar qual é o risco de acontecer a doença, explicar qual é o risco de repetir a doença na família, quais indivíduos da família estão em risco ou não, e isso envolve uma tarefa que tem muito a ver com a tarefa do professor, porque faz parte desse conjunto de transmissão de informação. Primeiro, explicar como é a doença, como ela evolui, como é a evolução dessa doença, qual que é a biologia dessa doença, qual será a possível evolução, qual o possível mecanismo genético que explica o aparecimento dessa doença e o que permite prever a transmissão para as outras pessoas da família. Então, isso explica porque essa tarefa não é muito diferente da tarefa do professor, no sentido de tentar esclarecer como é a transmissão do material genético, como ela se faz, explicar como os cromossomos são transmitidos, e isso é muito importante para que a família possa aceitar
e acreditar no risco genético que o aconselhador genético está ali apresentando. Não é uma situação muito fácil, pois as pessoas têm que ter a capacidade de tomar decisões conscientes. E o aconselhador está ali justamente para isso, fazer esse papel de esclarecimento, ajudar a tomar a decisão de forma consciente, a melhor possível. Isso, entramos na etapa 4, que é escolher o curso de ação que pareça mais apropriado em virtude do seu risco, objetivos familiares, padrões éticos e religiosos, atuando de acordo com a decisão da família ou paciente. Isso implica no propósito que não é a ideia de induzir as pessoas a tomarem decisões, é prover o maior número de informações possíveis para que essa tomada de decisão seja a mais esclarecida possível, a mais consciente, que seja também de acordo com os padrões de valores das pessoas, de que podem exercer na vida, valores de família, valores religiosos, valores sociais, de mais diversas naturezas. Tudo isso tem que ser levado em conta. Uma atuação muito importante e bem complexa na área da saúde, principalmente porque ela tem um caráter muito mais preventivo da origem das doenças do que corretivo. Enfim, estamos na etapa 5, que é ajustar-se da melhor maneira possível a situação imposta pela ocorrência do distúrbio da família, bem como perspectiva da recorrência do mesmo. É como se o aconselhamento genético fosse o procedimento pelo qual o paciente ou a família estão sendo submetidos às consultas. Exames laboratoriais, às vezes muito complexos, intervenções de natureza variadas, cirúrgicas e clínicas, temporárias ou permanentes, com segmentos muito desgastantes e exaustivas, que além de tudo, o fato de ter ocorrido com aquele indivíduo ou família abre a possibilidade de recorrer novamente. Neste modelo, o aconselhador retém a competência da comunicação para que o paciente e a família entendam o que está realmente acontecendo e, claramente, é um processo psicoeducacional dinâmico que necessita ser melhor compreendido e estudado. No Brasil, uma grande maioria de famílias acometidas a doenças puramente genéticas influenciadas pelos genes, elas desconhecem a condição médica que elas possuem e não foram investigadas de maneira adequada para evidenciar os fatores genéticos envolvidos. De tal forma, ficaram expostos aos riscos e influenciaram diversos problemas na saúde de seus descendentes. A falta de informação, ela pode acometer diversos problemas, como, por exemplo, uma pessoa ela pode espalhar uma doença sem saber do que realmente está se tratando e da gravidade que ela está relacionada. Também temos outro exemplo dizendo que se dois primos, por exemplo, tiverem relações, pode ocorrer alguma mutação, ou seja, alguma alteração no material genético de um organismo, que é a principal fonte de variabilidade genética influenciada diretamente pelo processo de evolução dos seres vivos. Por isso, cabe ao médico geneticista e também à equipe de aconselhamento informar sobre o significado de determinados genes para a saúde e o bem-estar das pessoas. Geralmente, estes geneticistas, eles buscam o entendimento em relação à história da doença da família e esquematizam estas informações que mostram as relações de parentesco da família conforme as informações dos pacientes. Quando o geneticista tiver os resultados dos exames clínicos e genéticos, ele vai buscar calcular o risco da transmissão da doença na família, entender a patologia encontrada e quais as questões que envolvem esta patologia. Por isso, nós vemos que as sessões de aconselhamento genético, elas ocorrem em diferentes momentos do ciclo de vida dos indivíduos, ou para planejar a reprodução, ou após o nascimento de um filho, ou também para o diagnóstico de alterações corporais ou alterações cognitivas. Olá pessoal, bom dia professor, bom dia os demais colegas. Eu e meu grupo saímos com o trabalho de acompanhamento genético
dividimos eles. Eu fiquei com a parte de câncer e hereditariedade. É muito comum o paciente chegar em uma avaliação oncogenética sem saber o que é e o que esperar dessa avaliação. O objetivo da consulta é avaliar se o paciente e sua família possuem um risco elevado de câncer, se existe a possibilidade de alguma mutação genética específica e também passar informações imparciais e neutras sobre os testes genéticos. É durante a consulta que será feito um levantamento minucioso de todos os históricos médicos do paciente. Nessa primeira consulta, será feito também um levantamento sobre a história familiar. Pessoas que já tiveram determinadas doenças, grau de parentesco, em que idade tiveram as doenças e por aí vai. Se há fatores de riscos associados, como exemplo o tabagismo e o câncer de pulmão. E na mesma consulta também será discutido sobre os aspectos dos testes genéticos, qual e o mais indicado, os prós e os contras. É discutido a valor de custos, se são cobertos por algum plano de saúde, os limites dos resultados desses testes e como se preparar para essa consulta. Após a realização dos testes genéticos, é na consulta de um oncogenético que o especialista vai poder esclarecer os resultados através da interpretação junto com os dados que foram levantados. A partir daí, gerará uma estimativa de risco de câncer para essa família e pessoa e também discutir a possibilidade de realizar devidas precauções e reduzir esse risco. Bom dia, professor. Eu vou falar sobre a importância do aconselhamento genético. O aconselhamento genético consiste em verificar a probabilidade de uma doença genética ocorrer em uma família. Com essa probabilidade, é possível orientar casais que pensam em ter filhos, mas apresentam grande probabilidade de transmitir alguma patologia ou malformação. O aconselhamento genético é uma importante ferramenta no campo das doenças hereditárias, pois aborda aspectos educacionais e reprodutivos que são imprescindíveis para a melhoria da qualidade de vida de pacientes portadores de determinadas patologias genéticas. O diagnóstico da hereditariedade de um câncer é principalmente clínico, com suspeita baseada no histórico da família. Para que a hipótese de câncer hereditário seja averiguada, os médicos precisam investigar ativamente os antecedentes familiares de seus pacientes durante a anamnese. Uma vez identificado um paciente com suspeita ou predisposição para o aparecimento de doença genética, deve ser oferecido um aconselhamento genético. É por meio de sessões de aconselhamento que as pessoas recebem orientações sobre probabilidades, risco e possibilidade de doenças genéticas. Trata-se de uma prática profissional que combina saúde, assistência e educação. Envolve também identificar fatores de risco no casal ou na comunidade para reduzir a probabilidade do problema vir a acontecer. Essa modalidade é a que deve ser utilizada se a proposta é a prevenção primária, de modo que a população possa ser orientada sobre a possibilidade de um determinado problema e então tomar medidas, precauções para poder evitá-lo. Assim, o aconselhamento genético tem a finalidade de nortear as pessoas sobre a tomada de decisões a respeito da procriação, ajudando-nos a entender como a hereditariedade pode colaborar para a ocorrência ou risco de recorrência de doenças genéticas, como é o caso da anemia falciforme. Essa anemia é a doença hereditária de maior prevalência no Brasil, com complicações clínicas que podem prejudicar o desenvolvimento, a qualidade de vida e levar à morte.